Estamos aqui com uma caixa de som Philips modelo NTRX500 que não está funcionando. Nós já encontramos um defeito na placa-fonte que, embora seja fácil ser localizado, eu quero mostrar nesse vídeo como a interpretação correta do osciloscópio nos leva rapidamente ao componente com defeito. Aqui estamos com a placa-fonte desconectada do aparelho. E como essa fonte possui dobrador de tensão, para manter o dobrador ligado, nós colocamos um jumper no lugar da chave 110-220. E também colocamos o terra do osciloscópio no terra do lado secundário. Como o aparelho não está funcionando, iniciamos a análise conferindo a tensão de mais 5 volts fornecida pela fonte standby. Vou colocar a ponta de prova no catodo do diodo que retifica essa tensão, onde deve ter uma tensão de mais 5 volts. Estamos com o osciloscópio ajustado em 1 volt. Vamos ligar a fonte. Podemos ver que essa tensão está pulsando, subindo a 5 volts e caindo em seguida. Podemos então dizer que a fonte está ligando e desligando. Geralmente, o que faz uma fonte ficar ligando e desligando são as proteções OVP e OLP. A proteção OVP é acionada por sobretensão e desliga a fonte quando a tensão na saída sobe devido à falha no circuito de controle. E a proteção OLP é acionada por sobrecarga e desliga a fonte quando a tensão na saída cai devido a um consumo excessivo. Observando no osciloscópio, podemos ver que quando a tensão sobe, não passa de 5 volts, descartando a proteção OVP. E quando a fonte desliga, a tensão cai lentamente, indicando que não há consumo excessivo, descartando também a proteção OLP. Outra situação que pode fazer uma fonte ficar ligando e desligando é quando há um erro na alimentação do CI gerador de PWM, que nessa fonte é o LD7535. Antes de conferir a alimentação desse CI, vamos dar uma olhada no seu diagrama interno. Observando o diagrama interno do LD7535, podemos ver que o funcionamento do CI depende dessas duas tensões presentes no pino 5, que é o pino de alimentação do CI. O CI começa a funcionar quando a tensão no pino 5 sobe até 16 volts e para de funcionar quando a tensão no pino 5 cai até 10 volts. Também podemos ver o nível de tensão da proteção OVP. Se a tensão no pino 5 subir até 28 volts, a proteção OVP desliga a fonte. Vamos então conferir a tensão no pino 5 do CI. Para essa medição, coloquei o terra do osciloscópio no terra do lado primário e vou colocar a ponta de prova nesse ponto, que está ligado ao pino 5 do CI. Estou com a ponta de prova na trilha do pino 5 do CI. O osciloscópio está agora ajustado em 5 volts. Vamos ligar a fonte. A tensão está subindo lentamente. E agora essa tensão também está pulsando e parece que está atingindo um valor muito alto. Para analisar melhor, vamos utilizar o osciloscópio com o trigger no modo normal. Vou abrir o menu Trigger, passar o trigger para o modo normal e vou ajustar o level um pouco abaixo de 25 volts. Com isso, a forma de onda ficará parada na tela sempre que a tensão atingir esse valor. Vou colocar a ponta de prova novamente na trilha do pino 5 do CI. A fonte ainda está ligada.
E podemos ver que surgiu a forma de onda e ficou parada na tela do osciloscópio. Vamos então analisar os detalhes. Podemos ver que no início a tensão sobe lentamente e quando chega a 16 volts, a fonte começa a funcionar, surge tensão no transformador, fazendo a tensão subir até 28 volts. Em seguida, a fonte desliga e a tensão cai lentamente até 10 volts. Observando essa forma de onda, podemos concluir que a tensão gerada no transformador está sem controle, fazendo a tensão subir no pino 5 do CI até acionar a proteção OVP. Quando medimos a tensão de 5 volts no início da análise, descartamos a proteção OVP, pois a tensão não passava de 5 volts. Mas agora, observando essa forma de onda, ficou claro que a fonte está desligando pela proteção OVP. Mas o que poderia fazer a tensão subir somente no lado primário da fonte? Uma explicação para isso é que um consumo excessivo em uma outra saída pode estar impedindo a subida da tensão de 5 volts. Além da tensão de mais 5 volts, essa fonte fornece também uma tensão de mais 12 volts e uma tensão de menos 12 volts. Vamos então conferir essas tensões. Coloquei o terra do osciloscópio novamente do lado secundário e vou medir primeiro a tensão de mais 12 volts no catodo do diodo que retifica essa tensão. E observando no osciloscópio, podemos ver que aqui não tem a tensão de mais 12 volts, mas é possível notar pequenos pulsos negativos que surgem no instante que a fonte liga e desliga. Vamos analisar com o trigger no modo normal. Como a amplitude é muito baixa, vou mudar o volts-div para 1 volt e o sec-div para 20 milissegundos. Vou abrir o menu Trigger, mudar o trigger para o modo normal e vou ajustar o level para 1 volt. Vou colocar a ponta de prova novamente no catodo do diodo e, observando no osciloscópio, podemos ver um pacote de sinal variando em torno de menos 3 volts a mais 1 volt. Esse sinal é a tensão AC fornecida pelo transformador. E como estou medindo no catodo do diodo, aqui deveria ter somente a parte positiva da tensão. O diodo deveria bloquear a parte negativa. Mas como passou para o catodo a parte negativa da tensão AC, podemos então concluir que esse diodo está em curto. Nós vamos então substituir esse diodo. Aqui já substituímos o diodo, coloquei o terra do osciloscópio no terra do lado primário e vamos medir novamente a tensão no pino 5 do CI. Vou colocar a ponta de prova na trilha do pino 5 do CI, onde na medição anterior a tensão subia até 28 volts. O osciloscópio está ajustado em 5 volts, vamos ligar a fonte. A tensão está subindo lentamente e quando chegou a 16 volts, a tensão caiu para 12 volts e permaneceu nesse valor. Podemos então dizer que a alimentação do CI agora está normal. Vamos conferir também a tensão de mais 5 volts. Para isso, vou mudar o volts-div para 2 volts, colocar o terra do osciloscópio no terra do lado secundário e a ponta de prova eu vou colocar no catodo do diodo, onde a tensão estava pulsando até 5 volts. E podemos ver que agora aqui tem uma tensão estável de mais 5 volts. Nós vamos agora montar e testar esse aparelho. E aqui nós encerramos a análise desse defeito. Um abraço e até o próximo vídeo.